Olá pessoal, aqui é a Rafa Gomes do Flick Geek. Vim conversar com vocês hoje aqui sobre uma das séries que está sendo mais aclamadas em 2019, uma produção original da HBO e que tem grandes chances de ser indicada e até mesmo vencedora do Emmy Awards 2019. Eu estou falando de Chernobyl, a minissérie que relata a maior tragédia nuclear da história da humanidade. Você deve conhecer muito bem o caso de Chernobyl. Se você não conhece, acho que é interessante você investigar um pouquinho lá no Google, buscar algumas informações, mas para te deixar inteirado sobre o que foi o caso Chernobyl, eu vim trazer para vocês algumas informaçõezinhas bem rapidinhas. Mas antes de a gente falar sobre essa tragédia que não apenas mudou a história da União Soviética, fazendo com que ela se rompesse eventualmente, e que também gerou uma série de consequências que não apenas impactaram a saúde das pessoas, mas também acabou gerando na dizimação de uma cidade inteira, eu preciso fazer um convite para você. Primeiramente, muito obrigada por ter chegado até aqui, e já que você chegou, então vem aqui comigo, vamos assinar o meu canal, tem um botãozinho para você fazer isso, super simples, só clicar aqui e você já vai estar assinando o meu canal. E além disso tem um sininho aqui, que você pode botar esse sininho para funcionar, para que todas as vezes que entrar um vídeo novo, você possa ser avisado em primeira mão, possa vir aqui, trocar uma ideia comigo, deixar seu comentário, deixar o seu like e, claro, também compartilhar esse conteúdo com todo mundo que você conhece. E além disso, você pode continuar me acompanhando lá nas minhas redes sociais, porque esse papo de cinema e de séries de TV não para aqui no YouTube, não. Eu tô lá no Instagram, @Rafa Gomes, também estou no @FlickGeek_ e também estou no Facebook, na fanpage Flick Geek. Lá, vou estar sempre falando sobre cultura, entretenimento, cinema, artes, esse universo maravilhoso que a gente ama tanto. Agora vamos lá falar sobre Chernobyl. Antes da gente falar da série, é importante trazer um certo contexto histórico para você. O acidente de Chernobyl foi simplesmente a maior catástrofe nuclear que aconteceu na história da humanidade. Em 26 de abril de 1986, o quarto reator nuclear da usina nuclear de Chernobyl acabou explodindo em virtude de um teste de segurança mal feito. Pelo fato da usina trabalhar com material extremamente radioativo e perigosíssimo, a explosão acabou acarretando na disseminação de não apenas material tóxico, mas extremamente nocivo para a saúde, resultando na morte não apenas de membros do corpo de bombeiros que foram atuar no caso para poder impedir que o incêndio se alastrasse, como também na morte de uma série de pessoas que estavam na região e que de certa forma acabaram tendo contato com as primeiras vítimas. De maneira direta, por estar em contato diretamente com a radiação, apenas 31 pessoas foram mortas, mas a partir dessas mortes uma série de outras se sucederam. Não apenas pelo contato com pessoas que já haviam sido infectadas, mas também pela disseminação das toxinas por meio do ar. O vento acabou arrastando a radiação de maneira bem mais vasta, fazendo com que tudo isso se alastrasse, alcançando até mesmo a cidade de Pripyat, que ficava bem perto ali de onde a fábrica de Chernobyl era localizada. Essa cidade foi construída justamente em virtude da construção da usina nuclear, então boa parte dos trabalhadores moravam na cidade vizinha e em virtude de tudo que aconteceu em Chernobyl, ela acabou tendo que ser evacuada de maneira imediata. Isso acabou sendo feito também com um certo atraso, dando aos moradores locais apenas 40 minutos para poder catar todas as suas coisas, todos os seus pertences. A cidade de Pripyat acabou se tornando uma cidade fantasma. Hoje ela não existe mais. Ela é uma cidade que ainda existe para visitação, mas de maneira técnica a cidade acabou se tornando uma cidade fantasma. Agora, em se tratando de Chernobyl, a minissérie da HBO, é uma produção criada por Craig Mazin e conta com um elenco grandioso, liderado por Jared Harris, Stellan Skarsgård e Emily Watson. Essa minissérie tenta reconstruir os acontecimentos que giraram em torno da explosão de Chernobyl, mostrando não apenas as falhas humanas, como as falhas técnicas e até mesmo a negligência da União Soviética, que tentou maquiar todo o caso, impedindo a imprensa internacional de ter acesso às informações corretas, difundindo não apenas factoides, mas fatos pela metade, fazendo com que o povo demorasse muito tempo para descobrir exatamente o que aconteceu. Essa falta de informação, aliada a todo o caos resultante da explosão da usina de Chernobyl, acabou acarretando não apenas na morte de muitas pessoas, mas acabou impactando de maneira poderosíssima e perigosa a população de Pripyat. Não apenas pelo fato de muitos deles terem sido contaminados pela radiação, mas também pela desolação que acabou acometendo toda a cidade. A falta de informação e a falta de cuidado do governo da época acabou fazendo com que não apenas uma cidade inteira sumisse do mapa, mas acabou destruindo famílias, destruindo vidas, colocando em risco não apenas uma nação inteira, mas correndo o risco de afetar toda a Europa. A produção da HBO é simplesmente fantástica. Eu adoro tudo que a HBO faz porque eu acho que eles têm um cuidado muito grande em termos de produção.
Eles sabem trabalhar com as séries, sabem trabalhar com filmes para TV também. Eles investem seus recursos de maneira ousada, apostando em projetos inovadores, inusitados e projetos que são realmente ousados. E o caso de Chernobyl é justamente isso. A gente sabe que até hoje a Rússia tenta maquiar as informações, evita falar muito sobre o caso e tenta desmistificar certas coisas para tentar reduzir o impacto dessa que é realmente a maior catástrofe que já aconteceu na história da humanidade. Mas ainda assim, a HBO foi lá, fez um trabalho fantástico, faz um relato que é bem genuíno. É claro que tem a sua liberdade criativa, como toda adaptação tem, mas ainda assim é uma série que tenta se ater ao máximo aos fatos, fazendo uma espécie de homenagem às pessoas que contribuíram para o combate de toda essa destruição em massa iminente, em virtude da explosão de Chernobyl, ao mesmo tempo que também honra aquelas pessoas que de certa forma foram afetadas por isso. Quando a gente fala de Chernobyl, a gente está falando de um caso que vai além das proporções químicas, a gente está falando de histórias de pessoas que acabaram sendo interrompidas por conta de muito ego, burocracia, um governo que trabalhava de maneira incorreta e até mesmo irresponsável. A falta de cuidado nos primeiros dias em relação ao ocorrido em Chernobyl foi crucial para fazer com que não apenas a radiação se alastrasse, mas acabasse impactando a vida de muitas pessoas. Aqui na produção nós temos também um trabalho fantástico de Daniel Parker, que é o maquiador, que fez toda essa parte da construção dos personagens após o contato com essa gigantesca radiação. Nós temos um resultado extremamente realista que mostra como o corpo dessas pessoas que tiveram contato direto com a radiação acabou sendo afetado. É um trabalho que visualmente é chocante, você precisa de estômago para poder conseguir ver todas as imagens mesmo. Tem algumas imagens que são mais fáceis de digerir, mas o trabalho ficou realmente excepcional, existe um realismo, um cuidado na construção da pele, esse aspecto da carne viva nas mãos, nos dedos, as unhas já bem rachadas e já quebradiças, bem frágeis, o corpo da pessoa em si, como se ela tivesse se tornado uma espécie de zumbi, quase um cadáver. É realmente forte as imagens, o trabalho que ele fez foi excepcional e eu acho que só por esse trabalho a série já tem grandes chances de levar um Emmy, porque não é qualquer série que consegue entregar tanto realismo e veracidade. É um trabalho de maquiagem realmente cinematográfico e eu fiquei encantada quando assisti a produção, porque isso ajuda também a gente a compreender e a se sensibilizar ainda mais com esse caso que, embora tenha acontecido há 33 anos atrás, é um caso que ainda assim faz parte da história mundial, mudou a história da União Soviética e é importante para que a gente também tenha como um alerta de quanto as usinas nucleares podem ser perigosas e podem acabar acarretando em consequências seríssimas. E se tratando de produção em si, se tratando de arte, de entretenimento, Chernobyl é uma série que é muito bem escrita, ela é bem roteirizada, dividida em 5 episódios, a trama não é prolixa, eles não perdem muito tempo com coisas que possam fazer com que a série se torne procrastinada, eles fazem um trabalho excepcional da construção de roteiro, para fazer com que do começo ao fim toda a história seja interligada, faça sentido e consiga prender a atenção das pessoas. Ainda assim, com as suas liberdades criativas, a série se atém, em suma, aos fatos principais, tenta fazer um relato genuíno dos seus personagens, usa a personagem de Emily Watson como uma homenagem a todos os outros cientistas que ajudaram a cuidar e a remediar e, obviamente, a solucionar esse problema de Chernobyl. É uma série que acaba fazendo isso muito bem e, ao mesmo tempo, acaba sendo uma aula de história. É uma maneira legal de você absorver um conteúdo histórico tão grandioso assim, de uma maneira diferente, mais irreverente. A indústria do entretenimento está justamente aí para isso, para poder ajudar a contar histórias que sejam fictícias, assim também como ajudar a resgatar algumas histórias reais que com o passar do tempo podem ter se perdido ou até mesmo não serem conhecidas pelas gerações atuais. É uma série incrível, visualmente falando ela é bem feita, os efeitos visuais da produção também são fantásticos, a HBO caprichou na parte de pós-produção da série e em se tratando das atuações, a gente tem um banquete espetacular de atuações incríveis, personificações realistas. Eu particularmente adoro o ator Jared Harris, é um ator que pouca gente conhece, ele é o cara que fez Lane Price em Mad Men, chegou a ser indicado por esse papel no Emmy Awards, ele é um cara fantástico e aqui a gente vê um outro nível de dramaticidade dele ganhando força e eu acho que a partir dessa caracterização e principalmente a partir dessa popularidade gigantesca que a minissérie conquistou, eu acho que ele é a grande aposta para poder levar o Emmy Award de melhor ator em uma minissérie. E em contrapartida nós também temos Stellan Skarsgård, que é pai do nosso mozão, o Perry de Big Little Lies. Ele é o pai de Alexander Skarsgård, que já foi vencedor do Emmy Award, do Globo de Ouro pela sua caracterização na série Big Little Lies. E aqui nós temos pai e filho trabalhando para a
mesma emissora, em produtos totalmente diferentes, e nós temos Stellan Skarsgård contracenando com brilhantismo com Jared Harris. Acho que eles fizeram um trabalho juntos que ficou fantástico, a dinâmica deles em tela funciona muito bem, eles estão juntos a maior parte do tempo, então você vê que a atuação de um acaba sendo codependente da atuação do outro, o que eu acho legal porque não apenas faz com que a série se torne um organismo mais vivo ainda, mas acaba dando mais substância para ambos os personagens, uma vez que eles precisam trabalhar de maneira bem uníssona para fazer com que ambos os personagens funcionem e convençam bem diante das telas. Chernobyl está disponível na HBO Go, ela já foi exibida na HBO, então assim, os episódios todos já foram exibidos, mas se você é assinante da HBO, você tem direito a assistir todo esse conteúdo em primeira mão lá na plataforma da HBO Go. Eu recomendo todo mundo assistir essa produção, ela traz um relato histórico muito bem construído, é uma produção sensível, eles tentam chamar a nossa atenção justamente para todo esse fato, é uma série de TV que acaba sendo baseada em um fato verdadeiro, então a gente sabe que existe sempre esse equilíbrio entre se ater aos fatos, mas também trazer uma certa liberdade dramática pela construção criativa. É isso aí, pessoal, essa é a minha crítica de Chernobyl, minissérie original da HBO, uma das grandes apostas para as premiações de 2019 e também do início de 2020. Quero te fazer esse convite para você conferir essa produção. Se você não conhece o caso de Chernobyl, por favor, procure no Google, se informe. É importante você ter conhecimento disso e a série também vai te ajudar muito a abrir a sua mente a respeito do assunto e a te fazer entender algumas coisas que naquela época nós não tínhamos acesso pela falta de informação. É isso aí, pessoal, eu sou a Rafa Gomes, deixe o seu like nesse vídeo, deixe o seu comentário também, faça a sua sugestão e não esqueça de me acompanhar lá nas minhas redes sociais, Instagram, @Rafa Gomes e @FlickGeek_ e no Facebook na minha fanpage, Flick Geek. Beijos e até logo!